José Blanco de Portugal is the president of the Portuguese Institute of Culture and Language. This very important government institute is responsible for the expansion and promulgation of culture and language in all parts of the world. They maintain more than 100 lecturers in various countries. He's not only the president, but he's also a very important cultural man himself. He was the cultural attaché in Brazil, but by profession, by vocation, first of all, he was an engineer, a geophysicist. He's also been a musicologist, a music critic, a ballet critic, a literary critic, and above all, he's a poet. We're delighted to have him here in the University of California, Santa Barbara, and we welcome you. You're a member of a very important group of poets in Portugal known as the Cadernos de Poesia. How did that group come to be formed, and who were the components of the group, and what about the name? Where did the name come from? The name is obvious. It's the simplest title we could imagine. Cadernos de Poesia. Booklets of poetry? Yeah, yeah. We were friends, myself, Rui Chinati, and Tomás Kim, a pseudonym of Tomás Monteiro Grilo. We met at a coffee house, as usual in Portugal, for long hours of talks about everything, including poetry. And we decided that what was true, we had not one publication dedicated for poetry. And we decided to start with one at the cheapest price. Was very, very cheap. The price of every issue would be 2 coffees or something like that. And it's curious that we had all scientific preparation. Myself and Rui Chinati both followed scientific careers, and even Tomás Monteiro Grilo, Tomás Kim, he started as a student of engineering, and then left, and he finished as professor of English and English literature at the University of Lisbon. This group, the Cadernos de Poesia, I was forgetting one point. There was another poet, João Cabral do Nascimento, much older than we, who was one of the important persons behind the curtain, because he knew he had many books published, so he knew the printers and so, but he didn't want to be named in the Cadernos because he told, I'm too old for that. But that he was involved. The Cadernos actually were set up, they had 2 different series, right? 3 different series. Towards the second series, you were joined by another poet. Yes, by also Jorge, another engineer. Also another engineer, Jorge de Sena. And also José Augusto França, who is now an eminent professor of history of the art. And it was my antecessor at the institute. Your predecessor as president, yes. Is it unusual to have a group of poets who are by profession engineers in Portugal? I'd say yes. It happens. This particular group also has the reputation for being the first group that brought to Portugal the world of the English. That is, they translated English writers, and they... We all three we read English, what was not common. At the high school in Portugal, by that time, everybody has at least 4 years of French, 4 years of English. But most of the people read French and left the English, and we followed. But there are something more than that.
Of course, Tomás Kim was already a student at the University for German languages, and by chance, but Rui Chinati was born in London. And you married someone who was of English descent. Right, many years after that. Not so many, but 10 years or so. The Cadernos de Poesia group, as it is known, also seemed to be very active in translating. You yourself have translated from the English. You've done Shakespeare, Yes. Hamilton. And, you've translated from the German and Italian. From English, I translated Chesterton also, and T.S. Eliot. Well, there's a phrase that the Cadernos de Poesia group used that's kind of summed up your literary philosophy. Would you care to expand on that and what that might have meant? The motto, poesia é só uma. Poetry, there's only single. Only one? Only one. Only one. But in the three series of the Cadernos, there's slight difference. Because the first, it was in all the series, the Cadernos were open to every kind of poetry. Social poetry was rising by that time. There's more influenced by, say, surrealism, what happened to be more represented in the second series and the third one. Well, but the only reason for having a poem published in Cadernos was that we felt the poem was a good poem. So quality was your major criteria. Yes. There are those that say that the Cadernos de Poesia had a great affinity with the first modernist generation, those that are associated with Orfeo, and that somehow they differed with what the Presenza group. There's not a definite connection with that generation mentioned. But of course, everyone was influenced. But it must be noticed that by that time, Fernando Pessoa was almost unknown. So you had a lot to do with his becoming known. I wasn't meaning that, or I wasn't thinking of that, but that we couldn't be too much influenced by him in general, because we knew very little. Well, would it be proper to say that you were against the more narrow approach to literature that the Presenza group, or the neo-realists or something? Nothing to against Presenza. Even one member of Presenza was a very good friend of us, Adolfo Casais Monteiro. Yes. And of course he left Presenza at a certain point of his life. But with the neo-realists, we published neo-realistic poetry in Cadernos de Poesia. So he had no hard feelings at all. So it was an eclectic group Eclectic, that yes. received all of them. Well, you mentioned that Jorge Sena was a member of the Cadernos de Poesia group. I always think that was some difference between the series. One is that the second series, when George entered the Cadernos, he wrote some of his marvelous essays or comments as a sort of prefatory note to every issue of Cadernos. So by that time it was a certain indoctrination, certain criticism was absent of the first series. So he added a special dimension then to it. Not only were you associated with the Cadernos de Poesia, but probably of all the members of the group, you were his best friend, most intimately associated with him. Well, I was the one most associated from the very beginning with George, because we were colleagues at the faculty. Well, I was about to ask, how did you meet, and how
What was... Well, we edited the Association of the Students Publication? publication called Movimento, Movement. And This is a university publication? Yes, Mhm. only three issues. Three please. issues? Uh-huh. And we received the poems. And in one meeting of the redaction, I was present because I was a member of the direction of the association. Mhm. I note a poem much better than the other ones. And against to some of my colleagues, I said, this is a really good one that we received. And it was for a certain Teles de Abreu. Uh-huh. Teles de Abreu It's a was pseudonym. Jorge Sena. Uh-huh. From that time dates our meeting. How did you... He had already a lot of poetry written. He used small booklets like these, and that 6 or 7 full of poetry. Uh-huh, uh-huh. Unpublished yet, though? Unpublished, yes. Yes. The first publication of him was that one in that journal Movimento. The university. Yeah. Mhm. How would you characterize your relationship? Was it one where you collaborated on work or associated closely on a daily or weekly basis, or was it by correspondence? Or With George, when he has been in Lisboa, in Lisbon, it's daily. But then he resumed. He has been in the Navy for 1 year, so he left. And he resumed his studies in engineering, and he went to a port to finish them. So when we are in different cities or different continents, we wrote quite frequently. Mhm. Is your correspondence It's massive? must be a pile like that. Yes, yes. I hope one day will be published. Uh-huh. Mhm. I think there is some talk of publishing it soon, as a matter of fact. Just Well, with regards to your own poetry, you published 3 books of poetry. Yes. These, we have them here. The Parva Naturalia. It's the first one, and this one happened to be, it was awarded the Fernando Pessoa Prize. Yes, The yes. most prestigious prize. Second was the O Espaço Prometido, also very important. And then third, the Odes Pedestris, pedestrian odes. Right, with all the connotations of pedestrian Yes. in English. Well, Because this would be very common in Portuguese. I was thinking the title maybe in English. Uh-huh. Pedestrianos. Yes. I've heard it said that for some reason you didn't particularly care to organize and select and No, publish your poems no, in that- volumes, and that others. Not at all. This Parva Naturalia was organized by Messi de Sena. And I was in Angola by that time, and I went to Lisbon for a short while. And George told me, sign this paper, blank sheet of paper. What for? We have to Publish you in a volume. no, to concorrer Oh, yes. to the prize. Uh-huh. Fernando Pessoa. But I have not the book organized. Messi will do it. She did. So, But you organized the other 2 then. yes. One is well organized, the Espaço Prometido, because I start thinking of matters in the way of the Catholic indoctrination, and then I decide to follow many titles of the gifts of the Holy Ghost, or the obras de misericórdia, how they call it. Uh-huh. The gifts and the works of grace. And, Yes, and
one here, one there, and then I wrote the complete set. By the way, this was written, some of the poems in Lisbon, some in Africa by the big Rift Valley, Nairobi, and some in France occasionally. There is obviously a great influence of religious thought there. You've done a lot Yes. with regards to Yes. religions of the world. But we can see by some of the poems that it's really ecumenic, because I invoke, or I cite Incan or Mexican, Yes. all the Mayas, Buddhist, Persian. yes, Persian, the Arabians, Yes. poets, philosophers, and And you've picked a Latin title for your first book. yes, it was actually difficult a because treatise. really this book is the most unorganized, and I could find a title, and then by chance I looked after my books and saw Parva Naturalia by Aristotle. Yeah. And what's that collection was compiled during the Middle Ages. They gave they made the Latin translation, gave to that collection of little treatises name of Parva Naturalia. What can be little things of the nature. Aristotle treats the dreams, the psychology in general, and things like that. So I thought that it was a good small treatise. Mm-hmm. Let me ask you one last question, and perhaps it's a difficult one, but how would you characterize your poetry? I leave that to the critics. Okay, you're not going to play the game. No. Well, may we hear you read some of your poetry? Yes, I gladly I read, but I am a very poor reader of my own poetry. Maybe better. We'll do it together. You do it in Portuguese, and I'll do the translations in English. All right. Okay? All right. You start with. Let's start chronologically. That would be with the Parva Parva Naturalia. Naturalia. Would you go ahead and indicate the poem that... Yes, it title. is a node, the third ode. And by the way, two lines are quoted directly, ipsis verbis, from a big, grand Portuguese poet, Teixeira de Pascoais. Shall I start? Please. Pássaro triste das ilhas derradeiras, a terra velha ainda te sorri. Ossos dela, ainda não de todos despidos, amarlecem às vezes para ti. E se a mãe que a todos nos recebe ainda te sorri, deixa que as filhas que passam não sorriam para ti. Estremeça em vão, sem que um eco desperte os ritmos fugitivos dos dias que passaram sem destino, perdidos dias esquivos, esgueirados dias tristes, alma perdida, corpo vão e mole. Ou ouvir sem ouvidos, noite acesa, forma livre do corpo transitório. Não penso em liberdade e distância. Não esqueço o peso do que foi. Cada ponto do meu corpo oscila e foge em busca de prisões que já não tenho. Ó ente que me pode escravizar, surge do caos como se fosse o dia de acabar o que me dói. Forma de som, macio veludo, mãos mornas, peso que sinto, esquecida de que és tudo, fiz-me sentir que já não sou. Ah, pudesses tu sentir que esse fingimento é para ti o que não passa mais e condição de voltares aos limbos que passaste e já não são, já não podem ser teus leitos de prazer findável. Verás? Suplico-te que me tomes e me fales, me prendas e me soltes e me ordenes, me cales pondo a tua mão na minha boca seca, esta boca que não sabe beijar-te, esta boca que não sabe procurar-se e se fecha à noite os sentidos que, não sei, talvez pudessem ser o pão da tua vida, alma que te escondes, corpo que te abres, forma de som, macio veludo, mãos mornas, peso que sinto, esgueirados dias tristes, tão só meus e só por ti.
Third Elegy. Sorrowful bird from the last remaining islands, the ancient earth still looks on you with smiles, her bones with vestiges of life still clinging, warming to yellow for you at times. And since this mother who receives us all still favors you, then let her daughter pass you by without a smile. I tremble, but in vain. No echo comes to recall the fleeting rhythms of those days which passed undestined, long-lost days which slipped away, elusive days of sadness. Lost soul, body void and limp. To hear without ears, O burning night, free form of transitory flesh. I'm not contemplating liberties and distance. I don't forget the burden of the past. Each point of my body quivers and breaks free in search of prisons where I have none left. You, who can so well enslave my soul, surge up from chaos now, as though today were the day to put an end to all my pain. Form of sound, soft velvet, warm hands, the weight I feel, forgetful now that you are everything. You must conjure me into feeling that I am no more. If only you could believe that this enchantment will stay unchanged for you, and be the means of your returning to those limbos where you passed, nevermore to be your beds of temporal pleasure. Will you understand? I beg you to hold me and talk to me, seize me and free me and command me, silencing my parched mouth with your hand. This mouth which is unable to kiss yours, this mouth which is unable to search for you and shuts itself upon the darkness of those senses which, I wonder, might be for you the very bread of life. Soul in hiding, body unfolding, form of sound, soft velvet, warm hands, the weight I feel, elusive days of sadness, so much mine alone, and only for you. Very, very good reading, much better than mine in Portuguese. I changed the verse completely, almost. But I hope that I got some of the idea. Let's try it from From Espaço, o Espaço Prometido. Espaço Prometido, the promised space. Yes. Which one we have one of these translated into English. Justice. Justice, yes. Justiça. Os bárbaros foram grandes saqueosos da justiça. Como não traziam nos alforjes das rações, mandavam os saqueados a seus manes, enquanto não vinha o direito das nações. O palácio do rei era regado com o sangue de 2 ou 3 milhões. O exagero é patente, mas serve muito melhor às multidões. E esse sangue fazia códigos e leis que outros novos reis aplicavam a bem das nações que saqueavam, civilizados, polícias e ladrões. Desta histórica fatalidade resultou admirar-se bastante a horda e as leis dos polícias e ladrões. O exagero é patente, mas serve muito melhor às multidões. Justice. The barbarians were most avid for justice. Since they didn't carry it in their bag of rations, they sent those they sacked to their ancestral manes, for as yet there had not come the rights of nations. The palace of the king was watered with the blood of 2 or 3 million. The exaggeration is obvious, but serves the multitudes much better. And that blood made codes and laws that other new kings applied for the good of the nations they sacked. Police, thieves, and the civilized. From this historic destiny resulted great admiration for the hordes and the laws of policemen and thieves. The exaggeration is obvious, but serves the multitudes much better.
For your reading, for the book. From Odes Pedestres. All right. We start with mineral. Huh? Mineral. Mineral. Andando ao acaso em ruas sem olhos, paredes cegas mas iluminadas, tudo que vive num só Reino Unido, cenário apenas, fixos os ângulos, racionais os traços, zonas pertinentes repartindo o espaço, aparência real são indistintos, coincidem. Na sombra, tanto luz em pedras, como na luz manchas enlutam, cada oriente fechado e prolongado no seguinte. Aguda a linha que projeta um fogo protegido que parece sair de um braço vivo a meio do ar, só continua. Precisamente truncadas as saídas, não dão escolher que possa ser mais livre do que o seguir a simetria imposta em sua lei. A ação toda que possível fica é cada vez menor e mais difícil, por mais simples e forçado que seja, o escolher. Mineral. Walking casually along eyeless streets, blind-walled, incongruous with lights, every living thing united in one kingdom, mere scenery, with angles well established, rational lines, and space divided into congruous zones, the apparent and the real are indistinct. They coincide. In the shadows, stones shine as much as in the light the shadows darken, each horizon shuttered and extended in the next. Sharp the line projecting a protected fire, which seems to issue from a live arm hanging in mid-air, but spreads beyond. Precisely demarcated, exits give no choice more free than following the symmetry imposed by its own law. All action that remains, still possible, is every second less and harder, however simple and compulsory the choice. One more. Very good. All right. It will be Homenagem ao Conde Drácula ou A Lua dos Mortos. Velhos estão os dias, cheios de caras rasgadas, ainda servidoras. Transbordam dos olhos meio cheios de crescentes, mouras luas servidoras de brancos altares, a deuses da noite mortos nos dias solares e vivos quando sobe nos ares para os seus portos, argênteo o disco de seu astro pertinente e brilha a palidez caldante e a luz dormente de seus rostos jaspe de sangue vazios. Das mortalhas mantas pendem astros, iguais às cores das bocas feridas e dos olhos turvos, iguais às das bandeiras de seus grandes navios, estivando a carga sempre igual, para o céu dos mortos onde seu planeta outras luas vê e outros deuses a boiarem nas ondas da mareta da esteira silente dos adeuses. Velhos estão os dias, cheios de caras rasgadas, ainda servidoras. Homage to Count Dracula, or the Moon of the Dead. The days are old, full of torn faces, serving still. Eyes overflow, half full of crescents, Moorish witch moons serving white altars to the night gods, dead in the solar days and living when the silver disk of their particular star rises in the sky, sails to its ports. Then the burning pallor, the sleeping light of their jasper face drained of blood, shines. From the shroud blanket stream ribbons, the color of the wounded mouths and cloudy eyes. Like the flags of their great ships loading the never-changing cargo for the sky of the dead where their planet sees other moons and other gods floating in the ripples of the waves, spreading in the silent wake of long goodbyes. The days are old, full of torn faces, serving still. Thank you for joining us. Thank you for your
perfect appreciate it very trading. much. Not at all. I think it valorizes much the poetry. You're very gracious. Está entre nós José Blanco de Portugal, o presidente do Instituto de Cultura e Língua Portuguesa. Entre nós, digo, porque estamos aqui na Universidade de Califórnia, em Santa Bárbara. O José Blanco de Portugal, doutor Blanco de Portugal, é também um poeta, já tem sido o adito cultural português no Brasil. É também musicólogo, foi crítico literário, crítico de música, crítico de balé, uma série de outras coisas que tem feito, mas ganhou fez os seus estudos na geofísica e nesse ofício trabalhou como engenheiro. E também tradutor, principalmente do inglês, do italiano e
e também uma das pessoas mais importantes do grupo chamado Cadernos de Poesia. É um prazer tê-lo aqui entre nós hoje. Todo o meu prazer de estar aqui. Como disse, faz parte de um grupo muito importante, o Cadernos de Poesia. Gostaria que explicasse um pouco como é que se formou esse grupo e quem eram os integrantes do grupo e como é que chegaram a ter esse nome. Muito naturalmente, três amigos que se viam praticamente todos os dias, embora estudantes em escolas diferentes, eu na Faculdade de Ciências, Rui Cinatti na Escola Superior de Agronomia, ele é engenheiro agrónomo, e veio a ser também um eminente estudioso de culturas do Sudoeste Asiático, designadamente de Timor. Começou lá a fazer pesquisas botânicas, mas acabou por ser um conhecedor da cultura nativa timorense. Bom, mencionei o Rui Cinatti como outro elemento dos cadernos, e o terceiro elemento na fundação, o Tomás Quim, por pseudónimo, aliás, professor, nessa altura estudante, mas veio a ser professor universitário na Faculdade de Letras, era estudante da Faculdade de Letras, de filologia germânica, incluído, portanto, inglês e alemão. Encontrava frequentemente com outros literatos mais velhos que nós, entre eles um poeta que eu acho com muito interesse, embora pouco conhecido fora de Portugal, e mesmo em Portugal, João Cabral de Nascimento, que era uma pessoa que já tinha publicado, achou que era muito interessante a ideia de se publicar uma revista de poesia, visto que não havia nenhuma revista dedicada à poesia, como continua a não haver. Houve depois outras. Houve um período em que houve uma certa florescência, depois dos cadernos de poesia, de revistas que tiveram poucos números, 5 números, 10 números, 3 números. Isso, aliás, não é só em Portugal que acontece claro, em muita parte. E esse João Cabral de Nascimento também se associou materialmente para fazermos o primeiro caderno. Depois, é curioso que, embora se vendessem baratíssimos, não tivemos que entrar com mais dinheiro, entramos com os escudos na altura, e depois eles vendiam-se. Vendiam-se porque eram tão baratos e esgotaram-se. Tanto que agora são absoluta raridade, quer dizer, agora valem 1000 vezes mais do que valiam na altura, em dinheiro. Apesar da inflação, o dinheiro não corresponde, quer dizer, foi de facto uma valorização como espécie bibliográfica. Mas não ganhavam nada com isso? Não ganhávamos nada, claro está. Sim. Mas também não perdíamos. Sim. E porque as tiragens eram pequenas relativamente, é claro. Não é? E os cadernos tiveram várias séries, não é? Mais do que uma. Sim, depois na segunda série, é muito importante, entrou também para o grupo, aliás já era nosso conhecido e amigo, e de mim, colega de faculdade, o Jorge de Sena. O Jorge de Sena... Que também seguia um curso de engenharia, não é? Também seguia um curso de engenharia. Tinha-se destinado à Escola Naval, que era, aliás, até certo ponto o seu ideal, mas juro que também muito o ideal do pai. E, enfim, por razões que não vêm talvez agora aqui ao caso, deixou a Escola Naval e continuou a engenharia no Porto. Então começámos a ter menos contacto, mas enfim, o contacto epistolar foi sempre enorme, não é? A nossa vida começou a dispersar-se pelos continentes. Quando ele estava no Brasil, estava eu em África. Quando eu estava em Lisboa, estava ele em Wisconsin ou aqui em Santa Bárbara. Agora, o grupo Cadernos de Poesia... E ainda se juntou também o atual professor José Augusto França, sobretudo um historiador da arte, um crítico de arte, mas com sentido poético apurado. Às vezes se menciona o nome também da Sofia, às vezes. Bom, certo. Quer dizer, depois atribui-se... mas eu, pessoalmente, eu acho que a Sofia nunca esteve associada diretamente aos cadernos. Sim. Mas isto talvez nunca tenha sido dito. Eu creio que a Sofia, que era um pouco mais nova, enfim, as senhoras são sempre mais novas que os homens, portanto, a senhora é muito mais nova. Claro. Acho que nessa altura começava a escrever, e eu acho que ela teria tido uma certa influência do Rui Cinatti. Depois, enfim, fez a
o seu modo de escrever, a sua maneira, talvez por essa amizade muito com o Rui Sinati. E para mim é até parente, ela é prima minha. Sim. Uma das minhas avós é a Mel Breiner. O avô dela era primo direito da minha avó, mãe do meu pai. Os poetas são parentes. Ligados. Há outro poeta português, o O'Neill, dado como poeta surrealista, que nós editámos pela primeira vez no fascículo dos cadernos de poesia. Também ainda é meu primo, porque também tive uma avó O'Neill, de origem irlandesa. Bom, aliás, falando dessas coisas, o grupo Cadernos de Poesia tem fama de ter certas ligações à literatura ou à cultura inglesa e americana. Bom, isso é certo, porque, na verdade, embora nos liceus em Portugal, naquele tempo, todos os alunos tivessem 4 anos de inglês, 4 anos de francês, a maior parte seguia lendo francês e pouco ligava à literatura inglesa. Seguiam mais a influência francesa. Mais a influência francesa. E então foi esse grupo entre eles... Esse grupo, é claro, todos nós lemos inglês. O Rui Sinati, melhor que todos. O Rui Sinati, aliás, esteve depois em Oxford, onde preparou uma tese exatamente sobre assuntos, digamos, de etnografia de Timor. E casualmente, o Rui Sinati nasceu em Londres. E também, casualmente, a sua esposa tem... Sim, para inglês, para inglês, e bem português. E vários dos integrantes também traduziram do inglês, não é? O Jorge Sena. Sim, o Jorge Sena, então, traduziu imenso. O doutor também fez o Shakespeare. Sim, sim, Shakespeare, fez o teatro, sobretudo. Eu traduzi o Hamlet, traduzi Birth and Cathedral de Eliot, T.S. Eliot. O Chesterton também. O Chesterton, um livro menos conhecido dele, What's Wrong in the World, que eu traduzi por Disparates do Mundo. Que dá muito bem. Tem uma conotação clássica dos disparates da história da literatura portuguesa, né? Disparates da Índia. Bom, os cadernos de poesia têm uma frase que usam, não é? Que é uma espécie Sim, de... o lema, o moto. A poesia é só uma. Eu acho que se explica por si própria. Self-explanatory. Toda a poesia que é boa é uma poesia. É um ato de criação, mais gratuito, menos gratuito, mais concretizado, mais abstrato, mas há qualquer coisa de comum em toda a boa poesia. Significa isso que o grupo não era combativo, quer dizer, aceitava tudo com tal que seja... Que achasse bom, não é? Claro, nessa altura o que havia digamos, o grupo da presença, e começaram a surgir os neorrealistas, chamados neorrealistas. Pois bem, e os surrealistas também. E surrealistas também. Pois nós publicámos neorrealistas, publicámos presencistas, o Casais Monteiro, por exemplo, e publicámos surrealistas. Nessa altura o Alexandre O'Neill era considerado, enfim, um surrealista, e nós publicámos o seu livro Tempo de Fantasmas, o seu livrinho, enfim, num dos folhetos dos cadernos. Agora, Jorge Sena, já esteve contando há pouco, era ligado a esse grupo e veio a ser também um amigo íntimo seu. Sim, porque nós encontrávamos muito cedo da vida, enfim... Mas conte-nos como foi o seu contato, o primeiro contato com ele. O contacto foi... nós éramos ambos estudantes da Faculdade de Ciências, mas é claro, não nos conhecíamos, não é? Eu, aliás, já era quase um veterano e ele era um caloiro. Quer dizer, no primeiro ano, quando ele fez os preparatórios para a Escola Naval, eu não o conheci. Depois, quando voltou, é que vim a conhecer, porque publicava-se um jornal académico efêmero e recebíamos colaboração de poesia. Eu fazia parte, enfim, das pessoas que selecionavam os textos, e apareceu-me, de facto, uma coisa notável, de um tal Teles Abreu. Não sabia de Teles Abreu nenhum lá da faculdade. Aliás, aquilo era aberto a todos os universitários, podia ser um estudante de letras. Mas depois viemos a saber que era o Jorge Cândido de Sena, que era o Teles de Abreu. Aliás, nomes que são nomes de família. Sim.
mas que ele não usava. E daí veio o nosso conhecimento, a nossa amizade, que enquanto ele esteve em Lisboa foi sempre diária. Depois epistolar, mas extremamente assídua, não é? Deve ter uma pilha enorme, não é? Sim, de sim, sim, correspondência. muita correspondência, não é? Que espero um dia se publique. Está aqui em Santa Bárbara justamente para homenagear, não é? Pois eu vi expressamente, como ontem tive a ocasião de dizer, uma cerimónia que foi das coisas mais emotivas que jamais tenho assistido, muito sinceramente. E essas coisas não se improvisam, essas coisas não vêm de acaso. E não estou aqui para trocarmos cumprimentos académicos, mas deve-se muito ao professor Fred Williams, com certeza, como decorreu a cerimónia de ontem. Portanto, eu vim para a abertura do Centro de Estudos Portugueses Jorge de Sena, com muito gosto, mas como ontem tive a ocasião de dizer, para mim, hesitei até, porque não tinha tido a ocasião de vir a Santa Bárbara enquanto o Jorge era vivo, ou menos, enfim, depois da sua morte, estar aqui algum tempo com a Messi. Mas isto foi para mim não foi uma visita, foi uma peregrinação, não à de Loca Infecta, mas à de Loca Sacratíssima. Exatamente. Foi para mim extremamente emocionante ver como, aliás, a casa se encheu, prova que Jorge de Sena tinha feito aqui, tinha feito escola, além de amizades, firmes amizades. E eu já conheço alguns dos amigos mais íntimos, entre eles você, e vejo a dedicação que tem, profunda, a sua comoção ontem. Eu pensava falar mais, não falei mais para não me acontecer o mesmo que aconteceu. Exatamente. Mas as lágrimas estavam a chegar aos olhos. Sim. Falemos um pouco da sua poesia. Bom, a minha poesia, não pergunto como é a minha poesia. Os críticos é que se pronunciam sobre isso. Uns acham bem, outros acham mal. Até a maior parte ainda acha bem. Não, mas são perguntas atrevidas, não é? Quando a gente não são atrevidas nada. Ao próprio autor. É que não sei, eu sei que há poetas que têm assim, muitas coisas para dizer sobre a sua própria poesia. Eu sou capaz de comentar, e a comentar em abstrato. Sim. Como se não fosse minha. Mas isso é um ato a posteriori. Sim. Quando ela sai, ela parece e alguns diziam que é rebuscada. Não é. É claro, tem muita alusão, tem muitas conotações, tem muita citação implícita ou não. Mas isso, eu não tenho culpa de ter uma cultura vasta. Claro, exatamente. E nota-se muito bem. Aconteceu. Portanto, uma poesia, por exemplo, aqui destas odes pedestres, que se chama Mineral, na realidade as imagens que estão implícitas dão as 4 leis fundamentais da cristalografia. Mas eu tenho a certeza que qualquer pessoa pode lê-la sem saber nada disso. Ofereci ao meu professor de cristalografia este livrinho, sem nada, enfim, uma dedicatória ao amigo que ficou sendo, que era o diretor da minha secção de Geológicas na Faculdade de Ciências, e não lhe chamei a atenção para nada. Ele disse, lá vi. É claro, as imagens que eu uso dão as leis da cristalografia, mas pode-se ler sem as saber. Sim. Totalmente ignorante. Aliás, falando nisso, os seus temas abarcam muitas coisas, não é? Muitas filosofias, muitas religiões. Porque, na verdade, interessam por tudo, não é? Isso tínhamos em comum, absolutamente, eu e o Jorge. Sena, como sabe, Jorge Sena interessava-se por tudo. Sim. Não é? Nada que é humano a mim é estranho, não é? Como dizia o latino. Isso eu direi o mesmo também. É muito curioso. Se tivesse que escolher uma ou 2 palavras para caracterizar os temas da sua poesia, seria capaz? Não sei. E o método... Mas talvez, sei lá, o querer dar por troços, por secções, uma visão ecuménica do mundo, tanto material como espiritual. Mas isto é uma ambição que... Parece que tenta definir certos momentos e certos pensamentos
sem atacar necessariamente, não é tão satírico como outros poetas, talvez, dessa Não, geração. sim, aqui nestas outras vestes há um pouco de sátira de quando em quando, não é? E mesmo muito, Sim. muito especial este livro, pode dizer que é um livro religioso, Uhum. O Espaço Prometido, Sim. mas ela não é nunca ferina, Não. é, digamos, sei lá o quê. Publicou apenas 3 volumes, não é? Tem publicado Sim. muita poesia, mas em Tenho publicado alguma revistas e coisa a periódicos. bolso, mas nem tanto como isso, porque eu sou extremamente mandrião para publicar. Aliás, é E mais, interessante... Bom, diga, sim. E mais, acho que, como muitos poetas fizeram, e fizeram muito bem, gastaram dinheiro em publicar os seus livros. Os meus foram todos pagos. Não gastei nunca isso. Não é porque eu seja ambicioso de dinheiro, é a coisa que me interessa o mínimo possível, tomara eu não ver dinheiro à minha frente. Mas achava que gastar dinheiro a publicar as minhas coisas que era um desperdício. Preferia comprar um livro que ainda não tinha. Foi por isso que esperou tantos anos para publicar o seu primeiro volume? E não só, porque eu não sei se já lhe contei noutra ocasião, tenho ideia que sim, que, por exemplo, este primeiro livro, A Parva Naturalia, como é que ele veio a lume, como é que ele saiu? Eu estava em Angola, vim a Lisboa, e o Jorge de Sena disse-me: assina aqui este papel, dá uma folha de papel de máquina, assina aqui. Para quê? É para concorrer ao Prémio Fernando Pessoa. Mas o que é isso do Prémio Fernando Pessoa? É um prémio único que a família do Fernando Pessoa instituiu para um poeta que ainda não tivesse publicado nenhum livro. Disse: Jorge, mas eu não tenho o livro organizado. Palavras textuais dele, a Messia faz. E a Messia recolheu coisas que o Jorge tinha, que eu lhe tinha mandado e que eu nem sabia que tinha. Portanto, em Lisboa, eu mandei ainda não sei quê, de Angola, pediu-se ao Casais Monteiro, Adolfo Casais Monteiro, que estava no Brasil, um texto que só ele tinha, que eu lhe tinha dado, e assim se fez o livro. Portanto, eu digo, o livro foi feito pela Messia. Sim, eu sou o autor, mas o livro foi feito por ela. E ganhou o prêmio. E ganhei o prémio. Ganhou o prêmio Fernando Pessoa. Olha, um júri onde estava a professora Maria de Lourdes Belchior. Oh. Era a presidente do júri. E ela agora... E data daí o meu conhecimento pessoal com ela. E ela agora substituiu o Jorge aqui como professora. Sim, exatamente, catedrática. exatamente. E vi ontem também a amizade e vi a estima que ela já mereceu aqui aos estudantes. Sim, exatamente. Bom, então a Parva Naturalia foi o primeiro livro. Foi o primeiro livro. O segundo foi esse, O Espaço Prometido. Que saiu mais ou menos na mesma altura. Saiu 2 anos depois, talvez, 3 Ou no anos mesmo depois. ano, acho, né? 1960. Eu sei. E o terceiro... Esse, é claro, isso tinha eu feito, não há dúvida nenhuma. Mas uma vez foi lá à minha casa um amigo, também professor da Faculdade de Letras, um padre jesuíta, Manuel Antunes, que era também muito amigo do Jorge. amicíssimo, batizou alguns dos filhos dele. Por exemplo, a minha afilhada, Mariana de Sena, foi batizada por ele. E disse: que você tem para aí? Tem aqui uma coisa e tal, que está mais ou menos acabada, falta só ordenar. E ele disse: posso levar isto ao Alçada? O Alçada era o dono desta editora, da Livraria Moraes, da coleção Círculo de Poesia. Eu disse: pode. E assim foi. E o terceiro, então, o terceiro, este foi encomendado, esta coleção chamada Poesia e Ensaio. A ideia era um texto poético e um comentário do próprio autor sobre o texto ou sobre as suas ideias em poesia. Depois a ideia não foi seguida na coleção, creio que fui só eu que fiz de facto este título barroco: Odes Pedestres precedidas de autopoética. E então tenho para aqui uma prosa qualquer. Por que não leia um pouco? Leia. O que é da introdução da autopoética? São poesias para que fique gravado, não é? O autor lendo. Sei lá, é que não tinha
Não tinha pensado nisso, que afinal, talvez quando me pergunta o que é que pensava da minha poesia, a coisa que veio, talvez as respostas estejam aqui Esteja aí. implícita ou explicitamente. Vamos ler um Não sei, poema, mas então. é melhor ler um poema. Mas em todo caso, vou ler aqui um bocadinho. Tá bom. Da autopoética. Só acho que seja detestável o falar ou escrever de si próprio quem a si apenas se tome por unidade e padrão para tudo aferir. Não vou falar da minha poesia, desculpando-me por só a tal me atrever por me pedirem. Ninguém se desculparia de autopsiar ou vivissectar um filho por lhe terem pedido para o fazer. Não vale a pena ler do resto. Mas então posso ler, talvez, aqui uma coisa que se chama memorando. E é um memorandum. Os vândalos, como nós escreviam, antes do papel, claro, em tabuinhas. As coisas que diziam não as sei, palavras deles e não minhas, talvez da guerra, ou pior, da lei. Quando a palavra é letra morta, é melhor calá-la, bem não sei. Tabuinhas de Albertinis, que a ser Vivaldi e Manfredini, entre a Argélia e a Tunísia, 1955. Correr o trinco, Christian Courtois, preferir o Caiuá, Fossatum África, Mali Cristiana e Persinha Pública Justiça. Os vândalos, como nós escreviam. Muito bom. E outro que... Enfim, não vou fazer comentário. Estudo em grisalha. Os grandes parques velhos, desolados, armados de gente e de deidades, demasiado quentes para invernos, mornos apenas no pino do verão, folhas amarelas pelo ano todo, mais livres que folhas jazendo pelo chão, goteja sempre não sei que oculto, e o zunir infrasonoro da vida animal, tumular, não cede a antaragem livre que não entra nos grandes parques desolados, de há muito armados de deidades e de gente, e o vegetal testemunha apenas história morta. Vive dessa linfa oculta sangue tumular, de subvida que não é a morte, mas vive só da morte e a ela dá a brisa que não é o vento e a temperatura de hibernação capaz de sustentar os velhos troncos tortos e as microvidas que farão um solo onde talvez de novo surja a vida, vida vulgar alimentada sem o saber pela morte dos grandes parques velhos desolados, para sempre amortalhados em humanidades vivas que só em sonhos voltarão a vê-los nos seus vivos sudários, mornos apenas no pino do verão, demasiado quentes no inverno, folhas amarelas pelo ano todo, os grandes parques velhos desolados, onde o verde vive com uma cor apenas e amarelece em livres folhas, conservando a história morta, entre cinzentos cinzas nem sequer, de subvida que não é a morte, dos grandes parques desolados, velhos, de onde talvez surja de novo a vida, só da outra lembrada, porque nela também o frio não é bem frio, nem o morno quente. Muito bom. Porquê que não me dá o gosto de me ler em português alguns dos meus versos? Para eu ouvir como é que sou. Eu sei justiça. Certo. Tá bom? Sei. Está nesse livro aqui. Do espaço permitido. Então, que traduziu, sim, que me deu o gosto de traduzir magistralmente. eu tive o gosto. Foi uma honra. Bom, e eu o orgulho, então. Fez-me um pecado. Justiça. Os bárbaros foram grandes sequiosos da justiça. Como a não traziam nos alforjes das rações, mandavam os saqueados a seus manes, enquanto não vinha o direito das nações. O palácio do rei era regado com o sangue de 2 ou 3 bilhões. O exagero é patente, mas serve muito melhor às multidões. E esse sangue fazia códigos e leis que outros novos reis aplicavam a bem das nações que saqueavam, civilizados, polícias e ladrões.
Desta histórica fatalidade resultou admirar-se bastante a horda e as leis dos polícias e ladrões. O exagero é patente, mas serve muito melhor às multidões. Muito bem. Bom, agradeço muito a sua amabilidade. Eu aqui agradeço, na verdade. É uma glória para mim ter sido aqui filmado por estes amáveis E são bons também. técnicos. Muito obrigado. Tiveram a paciência de me ver ali a carantonha durante estes minutos.